Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos iniciando a live do isolamento. Hoje é dia de Maria Madalena. Oi, André, paz e bem. Hoje é dia de Maria Madalena, de Santa Maria Madalena. Né? Todos vocês sabem do meu carinho, da minha devoção por essa santa. Né? Olgarte, seja bem-vindo. Cláudia, que bom te ver aqui. Sérgio, olha só, hoje está muito bom. Paz e bem a vocês. Eu tenho uma especial devoção por Santa Maria Madalena, né? Que é interessante porque ela é uma devoção bem nova, né? Você já passou lá na Diaconia da Palavra, André? Não fala nada não, porque eu não li ainda, hein? Depois a gente conversa. Djalma e Doraci, sejam bem-vindos, paz e bem. Né, eu comecei a me interessar mais por Maria Madalena por ocasião do Sínodo para a Amazônia. Vê que coisa interessante, né? Fátima, seja bem-vinda, paz e bem, Fátima. Né, como as coisas vão, né, se desenvolvendo na vida da gente, né? Eu já acompanhava o sínodo, aí por volta de meio de 2018, por aí assim, talvez até início de 2018, né, muito antes da começo de ficar o pessoal falando um bando de besteira, não entendiam o que era um sínodo. Eu comecei a trabalhar com alguns conceitos que existiam ali, né? Acaba que surgiu essa devoção, né? Oi, Coutinho, seja bem-vindo, paz e bem. Marcelo e Celinha, paz e bem. Alô. Né? A gente De quê? começou a ver isso mais. Falar com quem, Anderson? E também, assim, Não. há uma série, É engano. há uma série de conceitos assim que a gente deveria aprender, conhecer melhor, né? Inclusive um conceito que eu acho que é muito importante, que alguma hora a gente vai falar sobre ele, né? Que é o conceito do bem viver. Um outro conceito muito importante, mas isso aí não é para hoje. Hoje é dia da gente falar dessa leitura desse momento, né? Cada hora a gente fala de uma coisa, porque a gente sempre faz a nossa reflexão junto com a palavra de Deus. Essas lives deveriam continuar depois da pandemia. Bom, André, a live do isolamento tem que acabar quando acaba o isolamento, né? Porque afinal de contas ela, pelo como o nome diz, é live do isolamento, né? A gente pode pensar em alguma coisa diferente, né? Depois, é claro que quando a gente está sobre um regime como eu estou de home office, oi Denise, seja bem-vinda, paz e bem. Quando eu estou com home office, eu posso me organizar para cumprir minha carga horária, porque eu cumpro fielmente a minha carga horária, sabe, pessoal? Eu faço todas as horas que eu fazia no trabalho, e como fazia no trabalho, continuo fazendo aqui, até faço um pouco a mais do que a minha carga horária, né? Fazer o quê? Eu não tenho esse espírito de ficar ali, mas na hora que eu tiver no meu trabalho, eu não vou poder usar da facilidade de eu adequar o meu horário. Então, não sei o que eu vou fazer, mas a gente vai pensar, né? Alguma coisa a gente pode construir, né? Depois que acabar o isolamento, né?
que para nós do Ministério da Saúde tem inclusive data. O Ministério quer que a gente volte a trabalhar em agosto. Temos ordem unida de todo mundo ir trabalhar em agosto. Então, na primeira segunda-feira de agosto, eu vou ter que ir trabalhar. Aí já muda a minha vida, não sei o que eu vou fazer. Então, a live tem um tempo de vida aí, mais algumas semanas, mais 1 ou 2 semanas. Rita, seja bem-vinda, paz e bem, Rita. Aí depois a gente vai ter que pensar alguma coisa, vou tirar uma outra figura, né? Bom, pessoal, já deu o meu tempinho de acolhimento, então vamos começar, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para ver dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de brancos, sentados onde tinha posto o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que o levastes, dize-me onde o colocastes e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. E ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhes tinha dito. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, a Maria Alice entrou. Boa tarde, Maria Alice, paz e bem. E aí, pessoal, a gente está aqui diante desse relato lindo, maravilhoso, esse relato emocionante, né? Que é o relato do Evangelho de João, né? Hoje, inclusive, foi uma coisa muito assim, emocionante para mim, porque eu recebi uma música de uma grande amiga minha, mandou para mim uma música que é justamente Maria Madalena, acho que é do Jorge Trevisol, acho que o nome é esse, né? E assim, é exatamente essa passagem que a gente está vendo aqui, né? E essa passagem, ela é uma passagem de uma importância gigantesca para nós. Por alguns motivos, né? Primeiro porque é a ressurreição, e a nossa fé
é baseada na ressurreição, né? Paulo chega a dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E aí ele reafirma, mas Cristo ressuscitou, né? E nós vemos aqui o relato da ressurreição. E assim, existem coisas nesse relato que são coisas assim, vamos dizer, que me chamam muito a atenção. Uma coisa nesse relato é que ele é inconsistente com a época. O que eu quero dizer com isso? Na época, né, a mulher não era considerada uma testemunha válida. Nada que fosse visto por uma mulher era considerado um testemunho válido. Ninguém aceitava esse testemunho. E Jesus se revela, né, a ressurreição é revelada a uma mulher, né? Isso é tão surpreendente que as pessoas dizem o seguinte, isso é tão absurdo que deve ser verdade. Porque se alguém fosse escrever uma peça de teatro, a pessoa não falaria isso, a pessoa faria de um outro jeito que fosse mais socialmente aceito, né? Então isso mostra que é um relato verdadeiro. Mas eu acho que aqui tem algumas coisas que são mais importantes do que essa questão se o relato é verdadeiro ou não é verdadeiro, porque nós sabemos que é verdadeiro e pronto, né? O que eu acho que é mais importante, né, e que eu acho que a gente deve trabalhar é a relação que a gente vê aqui, né? Primeiro, Maria Madalena, ela não tinha o pleno entendimento do que estava acontecendo, né? Maria Madalena, ela não foi para lá com uma visão assim, eu estou indo para lá porque eu vou ver o Senhor ressuscitado, ele vai sair do túmulo, eu vou lá ver isso. Não, ela não tinha essa pretensão, né? Ela não tinha, talvez, nem, assim vamos dizer, ela não esperava aquilo, né? Por que isso é muito importante? Porque a gente começa a criar algumas figuras na religião e essas figuras não são verdade, né? Então, por exemplo, outro dia eu vi alguém falando assim, lá no dia de Pentecoste, os apóstolos estavam reunidos com Maria e outras pessoas, todos esperando que o Espírito Santo chegasse. Não, eles não estavam, eles estavam reunidos, os apóstolos, com Maria e outras pessoas, com a porta trancada, todo mundo com medo dos judeus, achando que estavam todos encrencados. Isso era verdade. Do mesmo jeito que Madalena não foi para lá achando que ia encontrar o Senhor ressuscitado. E isso, pessoal, é importante para nós. Por quê? Porque Madalena, como Abraão e como vários outros, esperou contra toda esperança. Ela, mesmo sem entender plenamente o que estava acontecendo, mesmo sem ter uma fé absoluta, ela seguiu para aquele jardim. Quando ela viu o túmulo vazio, ela não imaginou a ressurreição, porque ela era uma mulher que estava dolorida. Ela estava sofrendo. Ela achou que tinham roubado o corpo. Né? Não vamos aqui começar a fantasiar as coisas. Ela estava lá sofrendo, foi cuidar do corpo do mestre. Quando sumiu o corpo, meu Deus, roubaram o corpo, que coisa horrorosa, não sei o quê. Nós devemos entender isso também. Às vezes as realidades estão diante de nós
e nós não vamos compreender plenamente. Mas isso não pode ser motivo para a gente perder a esperança. Mesmo quando tudo parecer perdido, nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a certeza da ressurreição. E aqui você vê que é interessante porque vem uma pergunta que até pus aqui, o que tinha um monte de coisas para pôr aqui, né? Mas eu resolvi pôr a frase: mulher, por que choras? Porque, nota bem, essa é uma outra característica da relação que havia entre Maria Madalena e a relação entre Maria Madalena e Jesus, entre os dois. Né? Oi, Maria Lúcia. Né? Porque, na verdade, havia uma relação de um profundo afeto, um profundo amor entre os dois. A grande pergunta de Jesus é: mulher, por que choras? Ele não está preocupado em dizer: oi Maria, ressuscitei, estou na área. Não. Ele está preocupado com o sofrimento do nosso irmão, da nossa irmã. E será que nós estamos atentos para isso? Entendem o que eu estou falando? Essa frase é tão profunda no momento de maior alegria de todos aqueles que seguem Jesus, o momento mais importante para nós, o momento da ressurreição de Jesus. A grande preocupação de Jesus era: mulher, por que choras? Nota, o sofrimento do ser humano é algo que toca o coração de Jesus. E o sofrimento do ser humano deveria tocar profundamente os nossos corações. Porque se nós queremos realmente seguir a Jesus, nós não podemos ignorar o sofrimento de um ser humano. Entendem o que eu estou querendo passar para vocês? Entendem como essa frase é importante para nós, né? Para nós que vivemos essa realidade? Agora, não para por aí. Existe a figura que eu já falei várias vezes aqui, do jardineiro. Né? Ela acha que Jesus é um jardineiro, e eu já falei a vocês como eu acho bonito essa figura de Jesus, um jardineiro, porque o jardineiro é aquele que planta, que cuida das plantas. Ali é aquela atividade simples, mas é também uma atividade que gera vida. E isso é muito importante, porque o amor deve gerar vida. O amor deve produzir vida no mundo. E se o amor gera vida, se o amor produz vida, se o amor cuida da vida, o amor não pode ser errado. Então, é por isso que eu falo a vocês e continuarei falando: amem, amem, amem. E na dúvida do que fazer, amem. Porque essa figura do jardineiro que fica ali cuidando da plantinha, da folhinha, da florzinha, né? É uma figura de cuidado com a criação, de cuidado com as pessoas. E é isso que é importante. Agora, é mais interessante ainda, é que essa mulher, né, que é uma mulher que, assim, a gente não sabe muito sobre ela, mas até onde se sabe, é uma mulher solteira, e, portanto, devia pesar sobre ela alguma acusação, devia pesar sobre ela uma maledicência, porque a função da mulher naquela época era casar. Né? Não raro, inclusive, era dada um casamento. É como se fosse um bem. Então, se ela não foi dada em casamento a alguém, algo de muito errado deveria vir. Sim, é bem profundo com relação ao sofrimento de todos. Acredito que eu
acredito eu que também apareceu para uma mulher que não possuía provas de testemunha. E também do amor dela por Jesus. Exatamente. Muito boa colocação, André. Essa mulher que havia essa situação, que não havia um pleno entendimento ainda do que estava ocorrendo, né? Ele vira e fala assim: vai dizer aos meus irmãos que eu subo para junto do meu pai e vosso pai. Inclui ela naquele grupo. Meu Deus e vosso Deus. Eu imagino que Maria Madalena, ainda sem pleno entendimento do que estava acontecendo, porque hoje, 2000 anos depois, é fácil a gente entender isso. É muito fácil. Mas ali, na hora, naquele momento, tomada pela emoção, não havia ainda um pleno entendimento do que estava ocorrendo, ainda não havia uma certeza absoluta. Mas ela vai. E ela vai e testemunha aos discípulos. Eu vi o Senhor. Ela não testemunha, o Senhor ressuscitou, Ele está na glória dos céus. Não. Ela simplesmente testemunha. Eu vi o Senhor. É isso. É talvez a coisa mais importante que nós temos que entender hoje. Né? A figura que se tornou muito forte nos documentos do Sínodo para a Amazônia da Igreja Madalena. Né? Uma igreja que se sente amada e reconciliada. Né? Uma igreja que olha para o mundo e vê em Jesus aquele que a reconcilia com toda a criação e a pessoa que se sente amada, profundamente amada. E por se sentir reconciliada e amada, essa pessoa vai ao mundo, ela sai para o mundo. E aqui a gente vê uma relação entre a igreja Madalena e a igreja em saída, tão querida pelo Papa Francisco. Né? E ela sai ao mundo para levar ao mundo a mensagem de Jesus Cristo. Né? E se a gente fala da mensagem de Jesus Cristo e você leva ao mundo, você não leva apenas uma palavra, porque como a gente viu, né, domingo, o reino de Deus é fermento que a gente mistura na massa, então a gente tem que se misturar no mundo. E ao se misturar no mundo, a gente tem que levar o quê ao mundo? A gente tem que levar amor. E amor a todas as pessoas. O sofrimento, ele não pode não nos emocionar. O sofrimento humano não pode deixar de nos revoltar. O sofrimento humano, a gente não pode ficar apático diante dele, mesmo que a gente, como Madalena, não saiba o que fazer. A gente não pode se conformar com o irmão que sofre. A gente deve olhar como eu vou fazer para resolver isso. E a gente não vai olhar qual é o irmão. A gente vai cuidar do irmão. Jesus, no momento da sua ressurreição, vira e fala para aquela mulher: mulher, por que choras? Ele não pergunta quem é, não quer saber nada, ele quer saber que alguém sofre. E por que eu falo isso? Porque quando eu falo isso, eu estou evocando aqui a igreja samaritana, que é uma figura muito querida pelo Papa Paulo VI. Entendem isso? Então, se nós formos ser igreja Madalena, nós seremos igreja em saída, nós seremos igreja samaritana. E é uma igreja que não só se sente amada e reconciliada, cada um de nós se sente amado e reconciliado, como cada um de nós vai ao mundo para anunciar com coragem e amor. Coragem e amor. Porque não existe, a gente não pode pensar em um anúncio que não seja um anúncio de amor, um anúncio amoroso. Mas o que nós vamos anunciar com coragem e amor? A realidade de Jesus Cristo, morto e ressuscitado.
Essa realidade é essencial nos dias de hoje. Porque se nós não entendermos hoje que o Senhor ressuscitou, que aquele túmulo está vazio, a gente não tem como conter o nosso choro. E a gente tem que entender claramente que nós hoje podemos dizer ao mundo que nós vimos um túmulo vazio, nós vimos um Senhor ressuscitado na forma de um jardineiro que cuida e protege. Nós devemos dizer ao mundo que nós estamos preocupados em curar e proteger, cuidar de toda a criação como o jardineiro. Nós devemos pensar muito mais do que pensar na causa social ou na causa do meio ambiente, nós devemos pensar na causa da ecologia integral. Né? Então, o jardineiro é aquele que cuida do jardim, mas cuida dos homens. Então, ele é, na verdade, já uma imagem da ecologia integral tão falada, seja no Sínodo para a Amazônia, seja na Laudato Si. E é isso que nós temos que pensar. Né? Nós temos que pensar em cuidar de toda a criação, amar e proteger, para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Vamos seguir no mundo e tenhamos certeza que Maria Madalena irá nos ajudar e que nós podemos usar do exemplo dela para nos guiar nos momentos difíceis. Amém? Bom, pessoal, era o que eu tinha para falar hoje. Né? Isso era o que eu estava, assim, na hora que eu li, que eu pensei, foi isso que me veio à mente. Né? Então, assim, jardineiro com o intuito de plantar e cuidar dos outros. É SB Cris, meu Deus do céu. Oi, SB Cris. Você gostou? Que bom que você gostou. Né? Pessoal, o que eu tinha para falar era isso, sabe? Assim, eu tenho até um pouco de dificuldade, porque vocês sabem que eu sou muito zeloso dos meus santos de devoção, né? Eu gosto muito deles, eu me emociono só de pensar neles, né? Então, assim, eu fico até meio sem jeito, né? Mas, assim, essa é a ideia, né? Do que eu tinha para falar, né? Vocês são livres para dar algum comentário, né? O André já fez a propaganda, ele já passou no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, né? O Gaioso faz uma reflexão também, mas ele escreve, eu só falo, venho aqui, falo. Aí ainda bem que fica gravado, porque se vocês pedirem para eu falar o que eu falei, eu já não me lembro mais. Tá? Eu solto aqui, né? Às vezes até eu tenho, vocês veem que eu fico meio perdido assim no raciocínio, porque realmente eu não tenho nada escrito. Né? Diante de mim eu tenho a leitura, e só, né? Então não sei, assim, nem busco nada. Então às vezes até fico, vocês já viram, ficar com dificuldade, isso deve estar em tal texto, porque realmente, né, eu falo tudo de cabeça, né? André, como disse antes, sua reflexão e da do diácono Gaioso se complementam. Isso é bom sinal, entendeu? Isso é bom sinal. Né? Sinal que a gente está indo direitinho, né? É muito estranho quando a gente tem uma visão que seja totalmente diferente, né? Cada dia aprendo um pouco mais com você. Denise, obrigado. Né? A gente está aqui justamente para um aprender com o outro mesmo, né? Fátima, quando a palavra vem do coração é mais profunda. Eu também acho, né? Eu, aliás, acho que a gente, assim, para conhecer uma pessoa, a gente deve deixar a pessoa falar, né? Porque o próprio Jesus já falou que a boca fala do que o coração está cheio. Né? Então, se você quer conhecer uma pessoa, deixa ela falar. Né? Porque você aprende, apreende, né? Não aprende, você apreende o que a pessoa tem no coração dela, vendo ela falar.
Então, o grande macete, na minha opinião, é esse. Deixa a pessoa falar. Né? Bom, pessoal, eu vou me despedir de vocês. Eu não prometo, mas eu vou tentar pôr aqui a música do Jorge Trevisol, Maria Madalena. Se não, vocês procuram, deve ter no YouTube, alguma coisa assim. Né? Agora, se preparem, porque eu fiquei emocionado, minha esposa também. Tá? Então, vão preparados. Enquanto isso, eu vou dar a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Hoje e sempre, por intercessão de Santa Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Senhor ressuscitado. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejam jardineiros, permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Até amanhã. Olha, Maria Lúcia já está falando, até amanhã. Até amanhã, 15h30, tamo junto, pessoal. Tchau, tchau.